A ferrovia foi um ícone, um precursor do desenvolvimento da região, substituindo muitas vezes o carro de boi no início do século. Então ela não pode ser esquecida. Ela iniciou aqui pela ferrovia vindo de Itaqui. Ela era um entroncamento, não tinha chegado a São Borja. Contado pela família do então presidente Getúlio Vargas, que ele pegava Aranha, ia de Aranha até Itaqui, para pegar o trem de ferro, lá, que fazia a volta à margem da fronteira com o Uruguai, ia até Montevidéu, capital da província do Uruguai, para lá pegar o vapor e seguir até, eu não sei se era Porto Alegre ou Minas, que ele estudava direito. Posteriormente, no início do século, nos anos 20, ela chegou a São Borja, onde foi instalada a primeira estação, onde se encontra hoje a Cotrizal, falida. Ali foi o primeiro trem que encostou, vindo, completando a linha de Itaqui a São Borja. Bem, posteriormente, o então pai do Dr. Getúlio Vargas pleiteou a ligação com Santiago, que interligava com Santa Maria, aquele ramal que vai ser de São Borja. Iniciado isso em 1932, iniciaram a construção dessa linha. Em 1937 foi inaugurado aqui com a presença do Dr. Getúlio, tem algumas fotos por aí. E ali iniciou a história da ferrovia aqui, responsável pelo desenvolvimento de São Borja. Eu fui uma vez, né? Eu tinha idade de 11 anos quando eu fui para lá. Né? Que eu lembro assim, né? Eu era pequena, mas eu não me recordo muita coisa, né? Que a gente demorou uma noite. E um dia e uma noite, né? Chegou no outro dia em Porto Alegre, mas foi uma viagem muito tranquila e muito boa, né? De fazer. Posso dizer que a Porto Alegre, no caso, foi uma vez, né? Mas até Santa Maria foi mais de umas vezes. Foi cerca de 2 ou 3 vezes, né? A gente saía aqui de São Borja por volta entre 8h30 e 9 da manhã, né? E chegava em Santa Maria no início da noite. Daqui a Santa Maria eram muitos lugares, parava em Unistalda, Santiago, né? O próprio Santa Maria chamava uma baldeação, né, que ia, muitas vezes, às vezes trocava de um trem para o outro também. Mas de Santa Maria, e parava em Santa Maria e continuava a viagem até Porto Alegre, chegando no outro dia de manhã em Porto Alegre. Em cada vagão, né, tinha uma cama, uma em cima da outra, né. Então ali a gente foi umas quantas pessoas, e foi, né, foi dividido, né, em cada vagão, cada quarto dormitório tinha um banheiro, uma pia, né, uma coisa pra gente, né, usar ali. Era uma viagem assim, tranquila, que tu, né, saía sabendo que tu ia demorar para chegar ao lugar, né. E tinha 2 classes no trem. Era a classe mais nobre, né, que era uma classe onde tinha beliche, e a classe popular. A classe popular, ela eram bancos de madeira. Eram de madeira, a gente tinha que forrar com um acolchoado, com um travesseiro. E tinha sempre aquele aspecto que dava um medo de um vagão para o outro, né? Tem aquele espaço ali, né? Mas era muito legal, né? Tinha o vagão-restaurante, então para a gente sair do vagão, que era, né, onde a gente ficava, que eram os quartos, daí a gente ia para o outro vagão, que seria o restaurante, né? Então tinha que atravessar, eu tinha até medo de pular para um para o outro, que, né, dava espaço. O combustível principal, assim dizer, era a hulha, o carvão de pedra. Que dentro do próprio trem já tinha um vagão especial para conduzir a hulha, onde tinha 2 foguistas que alimentavam a fornalha para aquecer as caldeiras. Depois ela foi decaindo, nos anos 50 já era
o combustível era misto, era lenha. E posteriormente veio algumas, por fim, quando ela estava agonizando a morte, já estava vindo máquina diesel aí. A ferrovia era muita gente mesmo que se socorria desse transporte. Então eu diria que até era superior ao movimento que hoje tem uma rodoviária. Iam bastante pessoas, né? A viagem era até era, na época era mais assim, barato de ir de trem do que de ônibus, né? Daí tinha essa vantagem, né? Eu me recordo, acho que por isso, como meu pai tinha pouco recurso, era uma opção bem mais barata, né? Bem mais barata. Até a cidade de São Borja é uma cidade pequena, o apito do trem você subia longe da cidade daqui mesmo, do centro da cidade, né? Ela fazia... Eu era pequena, morava acostada no trem e passava o trem, né? Ele passava em frente da minha casa, né? Então eu lembro muito, né? Quando passava aquele trem da fumaça, tudo, né? Eu lembro tudo isso aí na minha infância, né? Ai, que sei. Acho que eu vou ter que... Me emociona de falar, né? Esse avanço tecnológico, as rodovias, né? Você, para ir a Porto Alegre, você saía daqui. Vamos dizer, de manhã às 7 horas, chegar no outro dia em Porto Alegre. Estava às 10 da manhã. Tinha baldeação em Santa Maria, lá pegava outro trem que ia de Santa Maria até Porto Alegre. Então, no mundo moderno, ela não podia ficar para... Tinha que acompanhar o modernismo. A velocidade, se chama velocidade dos tempos, né? Então, inviabilizou. Isso tudo modifica. Ou quando nós despertou o interesse para que nós ficássemos com a locomotiva, até mesmo um vagão aqui, como testemunha de uma história da ferrovia, já não tinha mais possibilidade porque já haviam retirado toda a linha. Parte dos trilhos está lá com a prefeitura, pilha de ferro. Parte tem o porão, tudo atirado aqui. E muito a gente vê nas casas, parreira, usa aquela ferramenta que é pública, né? Se eu pudesse fazer uma viagem de novo, eu ia fazer de trem para lá. Era algo bastante marcante mesmo, a expectativa que a gente vivia antes da viagem, né? E depois muito mais lá dentro do trem. Velha Gare, abrigo efêmero dos viajeiros. Hoje adormecida no crepúsculo das aurora, saudosa, com a alegria acolhedora do divino, do incenso da Maria e no prelúdio sereno, no prelúdio solene do sino.